Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-ia que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Até aqui, mais uma vez, curva sua cabeça aí rapidinho para a gente orar. Pai, aqui, Senhor, está a tua santa palavra, Deus. Fala conosco, Pai, tem liberdade nesse lugar. Abre, Pai, nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, o nosso coração. E quanto a mim, que o Senhor possa me usar, Deus, muito mais do que foi pensado ou preparado, mas que o Senhor possa ter liberdade de nos alimentar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente aí no seu lugar. Isso. Essa passagem, né, conhecida sobre o maná, sobre o pão, sobre o povo de Israel no deserto, que a gente já ouviu 1, 2, 3, várias vezes. Mas sempre vale a pena lembrar um pouquinho, sempre vale a pena a gente situar a história, o que estava acontecendo aqui nesse exato momento. O povo de Israel saiu do Egito, e aí estava ali à frente deles o grande líder, Moisés, e Arão, seu irmão, que era meio que o seu auxiliar, o seu ajudante. E o povo foi seguindo pelo deserto, e aí começaram a acontecer o dia a dia. Começaram a acontecer os problemas, porque a vida é assim, é uma caminhada. Você está caminhando bem, daqui a pouco acontece um problema, acontece uma situação, acontece uma dificuldade, e aí a gente tem que resolver. Israel começou a reclamar porque estava com fome. Começaram a murmurar, a falar: e agora? Será que Moisés não está vendo isso? Será que Arão não está vendo isso? Porque a gente está com fome, porque a gente quer comer, e a gente não tem liberdade mais de pegar o que a gente quer, e agora a gente vai morrer de fome nesse lugar? E sempre, quando a gente ouve sobre o povo de Israel, eu não sei vocês, se vocês já ouviram alguém falar isso, ou se vocês já falaram isso para alguém, não sei. Mas sempre quando a gente ouve a história do povo de Israel, a gente sempre diz: que povo chato. Que povo reclamão. Olha, se eu fosse Moisés, Senhor, se o Senhor tivesse me escolhido no lugar de Moisés, eu não sei o que eu faria com esse povo. Só que tem uma coisa que às vezes a gente esquece. É que nós, muitas vezes, somos tão reclamões e murmurentos e faladores, igualzinho ou até mais do que o povo de Israel. Se eu pedisse para levantar o dedo aqui, quem aqui tem mania só um pouquinho de reclamar? Não precisa levantar não, mas quem sabe? Quem aqui tem aquela maniazinha de reclamar? Você sabe.
Tem gente que já é uma coisa da natureza. Tem gente que já está assim, geneticamente, já é dela. Ela já levanta, ela já acorda e naturalmente alguma coisa tem que ser reclamado. Você tem uma fama de reclamão na sua casa, murmurador, né? Ninguém usa isso. Isso é ser murmurador, é reclamão, né? Nossa, você reclama. Alguém aqui tem essa fama em casa, de que você reclama muito, que você é chato, que você fala demais? Sempre tem. A gente olha para o povo de Israel e a gente fala deles, a gente reclama deles, mas nós somos assim também. Às vezes a gente é assim, é chato, é reclamão. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês que já não é segredo. Quando a gente fala daqui, já não é segredo, né? Eu, desde nova na minha casa, eu achava minha mãe muito reclamona. Acho que não é só eu, né? Mas eu achava que minha mãe reclamava demais. E, de fato, gente, não é assim coisa da minha cabeça. A minha mãe, ela reclama demais. Nossa, mãe, você fala demais. Mãe, você reclama de tudo. Mãe, se deixar a toalha aqui, se deixar isso aqui fora do lugar. Ela reclamava. Só que eu descobri que eu sou igualzinha. Eu descobri que eu também reclamo. Eu descobri que eu também reclamo muito. Pobre do meu marido que me atura reclamando dentro de casa. Isso é a gente. E o povo de Israel era assim. Começaram a falar, começaram a reclamar, porque não tem pão, porque eu estou com fome. E você imagina, se a gente já reclama de barriga cheia, imagine barriga vazia. Quando você está com fome, não sei vocês, eu me sinto alterada, né? Total, e eu acho que vocês também são assim. Quando a gente está com fome, né, aí o negócio não dá. Então, o povo de Israel estava nessa situação, reclamando, com fome, cansado, e não via solução para nada. Então, vamos reclamar. Na cabeça de Moisés, na cabeça de Arão, não quero nem saber. E aí, eu queria começar falando com vocês, o primeiro tópico dessa noite, já no versículo 2, ele fala assim: todo o povo murmurou contra Moisés e Arão no deserto, porque o povo estava com fome. O povo não quis saber de nada. É Moisés, é o líder, então é com ele que a gente vai falar. Moisés é o líder, então é com ele que a gente vai reclamar. E o povo murmurou contra eles dois, querendo solução. E eu quero começar falando uma coisa aqui nessa palavra. Eu quero que a gente pense em nós mesmos, eu quero que a gente pense na gente. E assim como o povo de Israel estava com fome e queria comida, queria pão, queria se alimentar, eu queria que você pensasse aqui agora em coisas e em situações que você quer na sua vida. Se eu te perguntasse hoje, e aí, o que você quer? Qual é o seu desejo hoje? O que você gostaria que acontecesse na sua vida hoje? O que você gostaria que Deus fizesse hoje em você? Ou para você? O que você deseja? Eu quero começar falando nessa noite sobre essa fome que a gente sente. Mas eu não vou falar especificamente agora de fome física, de comida, não. Mas eu vou falar de anseio. Eu quero começar nessa noite falando de anseio. Eu quero começar nessa noite falando de desejos, ansiedade, vontades. Todo mundo que entrou aqui nessa noite, do menor ao maior, de quem está aqui, quem está lá atrás, todos nós aqui temos desejos. Todos nós aqui entramos nesse lugar com alguma coisa que a gente quer que se realize na nossa vida. Alguns é algo muito profundo, alguns é algo muito difícil, às vezes impossível, e para outros é uma bobeira, quer dizer, bobeira para outro, né? Mas é tão simples. Mas todos nós aqui nessa noite queremos algo, e eu quero começar a te falar que Deus, Ele sabe que você quer alguma coisa. Agora, a gente precisa aprender a desejar e falar com a pessoa certa. Quem? Deus. Nós, em nossos dias, nós vivemos um tempo
em que parece que a gente desaprendeu a falar com Deus sobre as nossas necessidades. A palavra do Senhor fala que o homem, ele pode fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Só que o homem, ele pode fazer planos, porque Deus sabe que nós temos planos, que nós temos desejos. A questão é, o que você tem feito com esses desejos? O que você tem feito com as suas ansiedades? O que você tem feito com as coisas que você tem sonhado, desejado? Você tem deixado te dominar? Você tem deixado te governar? Você tem deixado esses desejos comandar a sua vida a ponto de você... Lembra que eu falei do exemplo da fome? Quando eu estou com fome, eu não vejo nada. Eu estou com fome, eu fico nervosa, eu fico estressada, eu quero comer. O desejo faz isso com a gente. É como se nós estivéssemos com fome de alguma coisa, que não seja comida, mas também é fome. Olha, eu tenho fome de vencer nessa área, eu tenho fome de conquistar isso aqui na minha vida, eu tenho fome de realizar esse sonho, eu tenho fome de viver isso. A gente fica como que com fome. Mas a questão é, o que a gente tem feito com esses desejos? O que a gente tem feito com as nossas necessidades? Como a gente tem lidado com isso, com as nossas ansiedades? Como a gente tem lidado? E a gente vai aprender nessa noite que às vezes a gente está meio que lidando da maneira errada. Quando eu falei de ansiedade, quando eu falei de desejo, eu vou falar uma coisa sobre mim. Porque como eu falo para vocês, né, gente? A gente compartilha aprendizado. Eu, esses dias, saí para comprar um negócio. E, gente, eu tenho um problema. Olha, eu falo com vergonha, não é com orgulho, mas eu conto para te dar como exemplo, para trazer ensinamento. Eu tenho uma coisa que, não sei se dá para parecer, mas eu tenho. Quando eu quero uma coisa, meu Senhor, ai, gente, alguém que é assim, quando eu boto uma coisa assim, quando eu desejo, aí esses dias, você vai entender o que eu estou falando. Eu saí com meu esposo e eu falei para ele assim, primeiro eu fiquei falando a semana, um mês, que ele falou que ele ia me dar um negócio. E eu fiquei a semana inteira assim, sonhando, pensando, ai, que bom, ele vai me dar, então ele vai me dar. Aí no dia que e ele ficou assim, mas ao mesmo tempo ele falava assim, ó, não sei, a gente vai lá ver o preço, vamos lá, calma, vamos olhar, e eu já fomentando no meu coração, até que eu falei na minha cabeça, escrevi na minha mente, hoje entraremos lá e sairemos exatamente com aquele objeto. Hoje, está anotado, hoje é hoje. Gente, no final, só para acalmar o coração de vocês, deu certo, mas eu saí de lá com uma lição. Porque eu cheguei lá com aquela vontade, já assim, cadê? Vamos logo. Ele, calma, vamos no banheiro primeiro. Não, vamos lá, já para a gente poder ver. E assim, vamos lá, que eu quero já ver já. Vamos. E ele, calma, não, vamos lá. Aí fui no banheiro rapidinho, vamos lá. Gente, eu sei que eu entrei num lugar, na loja, aí falou assim, olha, aqui não tem. Mas de repente, na outra, aí aquilo já murchou, falei, eu vou sair com isso daqui hoje. Nada vai me impedir, nada vai me atrapalhar. E aí ele falou assim para mim, calma, por que a gente então, olha, a gente vai olhar outras lojas, a gente vai olhar as outras opções, ou então você vai para casa, você dá mais uma pesquisada, e eu falei, hoje eu vou sair com isso daqui. Gente, na hora eu nem percebi que eu estava desse jeito. E ele conversando comigo. Aí entramos numa loja, entramos em outra, até que entramos em outra, eu falei, é esse. E ele falou, você tem certeza? Porque não era o que a gente, não era que, eu falei, não, mas é esse que eu quero, porque hoje eu vou sair com isso daqui. E saí. Saí feliz, saí contente. Cheguei em casa igual criança quando ganha um brinquedo. Toda boba. Mas aí depois que a poeira baixou, que as coisas acalmaram, Deus, que é o nosso amigo, nosso Pai, veio tratar comigo. Você viu como você se comportou? Você viu a sua ansiedade, o seu eu quero? E se você saísse de uma loja, virasse na outra, chegasse na outra, encontrasse o mesmo produto um pouco mais barato?
Aí meu marido não falou mais nada comigo, ninguém tratou comigo, foi o próprio Deus me tratando, me ensinando. E aí eu fiquei pensando, falei, Deus, é verdade. Eu não quero nem mais olhar nada na minha frente, eu não quero nem mais conversar com as pessoas, porque se as pessoas falaram que compraram alguma coisa que eu comprei do mesmo, mais barato, eu vou. Então, eu fiz besteira, eu poderia ter esperado um pouco mais. Estou feliz? Estou muito feliz, meu, foi presente de Deus, mas eu poderia ter agido com um pouco mais de calma. Isso é só um exemplo que eu estou dando, gente, como na nossa vida a gente às vezes age por impulso, como que a gente é levado pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, porque eu quero, porque eu tenho que ter, porque é minha vontade, eu não posso ficar sem, e às vezes a gente não sabe esperar. E em muitas situações na nossa vida, Deus vai nos fazer esperar. Esperar não é fácil, mas é um processo que, se Deus determinou que seja assim, vai ser assim. E quanto mais você tentar adiantar, ou tentar fazer alguma coisa, ou ficar se debatendo, ficar ansioso, vai só te prejudicar. Porque se é tempo de esperar, tem que esperar. E Israel estava nesse processo. A gente está com fome, a gente quer cadê o pão, cadê a comida? E quando você está com fome, querido, você tem que ter muito cuidado com a fome, porque às vezes você começa a falar coisa que não deve, você começa a agir de uma forma que não deve, tudo por causa da sua fome, da sua ansiedade, da sua angústia em querer ter alguma coisa muito rápido. Então o povo se encontrava assim, nessa ansiedade, porque eu preciso, porque cadê, Deus não tem aqui ainda, e a gente se comporta dessa forma. Quantas vezes a gente não faz isso com os nossos pais? Eu quero. E eu falo para vocês, não é fácil, tá? Aprender esse processo do tempo. Quem aqui que é filho e pedir alguma coisa para o pai, e o pai falar para você assim, vamos esperar mais uma semana, eu acho que vocês vão ficar muito parecidos comigo. Mas como assim, pai? Esperar mais uma semana? Poxa vida, eu já esperei um ano inteiro, você falou comigo, agora tem que esperar mais uma semana, eu não aguento mais. Só que a pressa, a vontade, o desejo, aquela correria de fazer alguma coisa, às vezes a gente vai fazendo isso na vida. E fecha um negócio, e começa um namoro, e começa um grupo de amigos, e vai fazendo coisa atrás de coisa, por causa da ansiedade, com pressa, na hora errada, do jeito errado. Segunda coisa que eu aprendo em relação a isso aqui. O povo de Israel falou com Moisés. O povo de Israel foi até Arão. Claro, naquela época não é como hoje. Naquela época o povo não tinha o conhecimento de Deus que a gente tem hoje. Naquela época eles não entendiam ainda todo o plano de Deus para a vida daquele povo e para a vida da humanidade. Eles iam até Arão, mas e a gente? Eu quero falar um pouquinho, gente, sobre algo importante na sua caminhada cristã. Na sua caminhada cristã, ou você aprende a se aproximar de Deus e a construir um relacionamento íntimo, intenso, de amizade, de andar mesmo com Deus, ou você vai sofrer muito nessa vida. Porque tem cristãos que vão a uma parte rasa, eles vão até aqui, eles querem ser crente. Não, eu quero ser crente. Aí vem, se converte, aí levanta a mão, aceita Jesus, vem para a igreja, tudo é muito lindo. Mas aí vai começar uma caminhada para ele. E essa caminhada vai exigir muito, porque vão começar a vir as ansiedades. E aí? E aquela bênção? E aquela situação? E aquilo? E essa ansiedade vai ficar te apertando, vai ficar te oprimindo, vai ficar ali no seu ouvido, mas está na hora. Por que não aconteceu isso? Se você não construir um relacionamento profundo com Deus, você sucumbe. Você desmorona, você cai. Porque você vai começar a se perguntar, Deus, por que não aconteceu? Deus, por que comigo não acontece? Deus, por que com o outro acontece, com a outra acontece e comigo ainda não? E aí você não vai aguentar. Ou você vai embora, você vai largar Deus. Porque você vai dizer, Senhor, o seu jeito é pior, o seu jeito é mais demorado, o seu jeito é mais difícil, eu prefiro do meu. Ou você vai ficar na igreja, mas sempre frustrado, sempre com esses questionamentos, sempre porque não construir um relacionamento com Deus, a ponto de entender que vai apertar, o calo vai apertar,
a ansiedade vai vir, o desejo vai vir, a porta vai ficar fechada muitas vezes, mas quando você aprende que é em Deus que você resolve essas coisas, é em Deus, é só Ele que tem um remédio, só Ele que tem a fórmula, o antídoto, para realmente te alimentar e te acalmar da maneira certa, e te fazer aprender esse processo, você não aguenta. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Adolescente, eu quero te dar um conselho para a vida. Aprenda a lançar sobre Deus. Aprenda a derramar sobre Ele todas as suas ansiedades. Porque se você não fizer isso, você pode conversar com um, pode conversar com o outro, que é o que a gente faz muitas vezes. Tem um problema, qual é a primeira pessoa que você lembra? Fulano, vou conversar com esse, vou conversar com aquele. É bom conversar com as pessoas, mas se você não aprender a desenvolver na sua vida um relacionamento com Deus verdadeiro, você vai sofrer muito, porque só Ele pode. E aí eu quero falar um pouquinho, para a gente sair desse tópico, sobre algumas coisas que eu vivo na minha vida. Sobre algumas situações que eu vivo, que eu me vejo como o povo de Israel. Senhor, cadê? Cadê o pão? Cadê? Não tem na minha frente. Mas eu aprendi que é nele. E aí, querido, eu vou falar uma coisa antiga. Eu não vou inventar a roda. Eu não vou falar uma coisa nova. Não vou falar nada novo, porque não há nada novo debaixo do sol. O que eu vou dizer para você é o velho e antigo conselho. Fecha a porta do teu quarto. Entra lá, fica sozinho e fala com o Senhor. Não tem o que dizer. É quando você aprende, adolescente, a falar com Deus sozinho, você e Ele. E quando você começa a contar para Ele tudo que está te amargurando, tudo que está te entristecendo, tudo que está te machucando, aí você encontra a vida. Porque quando você fala com Deus, não significa que Ele vai te responder no mesmo momento. Não significa que Ele vai te falar, oi meu filho, estou aqui, toma. Não. Mas uma coisa, querido, olha, eu posso te, me liga se isso não acontecer. Faz o processo certo e me liga. Se você estiver sufocado, angustiado, arrasado, e se você entrar, fechar a porta do seu quarto, fechar a porta, né? Maneira de dizer, se você se separar de tudo e realmente buscar o Senhor de verdade, eu não estou prometendo que vai acontecer na mesma hora, isso eu não posso fazer, mas uma coisa eu posso prometer, você não sai de lá mesmo. Quantas vezes, querido, eu já entrei na presença do Senhor assim... E quando eu saí de lá, eu não saí assim, Deus falou que sim, hein, obrigada. Às vezes, eu saía da presença do Senhor e eu sabia que Ele estava dizendo não. Mas eu saía assim, o Senhor não vai fazer, né? Mas eu entrei de um jeito e eu estou saindo de outro. Eu entrei pesada, mas eu estou saindo com paz. A paz que excede todo entendimento. A paz. E adolescente, você precisa aprender. Conversar com amiga é muito bom. Conversar com pessoas é muito bom. Mas... fechar, parar tudo, desligar seu telefone, porque tem que desligar. Imagina, você está orando, não dá certo, a gente nunca vai. Tem que fechar tudo, parar, desligar telefone, falar, olha, eu estou orando, não entra ninguém nesse quarto. Fecha tudo, se tranca, se esconde lá. E lá você busca o Senhor. Lá você fala com Ele, rasga o teu coração. Não tem como você não sair de lá diferente. Não tem como. Esse processo a gente precisa aprender. Israel não sabia disso, mas nós já sabemos. O véu foi rasgado. O que significa isso? Eu já contei isso aqui no Vida Team, mas eu vou contar de novo, porque tem gente que não ouviu.
Antigamente, olha só como é que era. Eu já contei isso milhões de vezes, mas continuo. O sacerdote, ele chegava na frente do povo. Imagina, vocês são povo. Vocês estão no átrio da casa do Senhor. Vocês estão num lugar comum, vocês estão num lugar comum, né? Vocês estão num lugar livre, público, vamos dizer assim. E aí vem o sacerdote. E o sacerdote, ele vai entregar a oferta do povo, ele vai ofertar pelo povo, ele vai orar pelo povo, ele vai apresentar as causas do povo a Deus. E o sacerdote, ele vem com a sua estola sacerdotal, com aquela roupa de sacerdote, trabalhada no ouro, nas pedras e tudo mais. Isso aí a gente vai pesquisando, você vai ver lá. Só que um fato curioso, o sacerdote, ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos. E naquele lugar, só o sumo sacerdote, o sacerdote, ele podia entrar. E ele usava uma estola com uma cordinha, com um sino pendurado. E toda vez que ele entrava para levar as orações e o pecado e colocar as ofertas lá diante de Deus, o povo ficava tudo esperando do lado de fora, né? E ele entrava. Quando ele ultrapassava a cortina, ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. E ele estava andando. E aí ele tinha aquele sininho que ficava blém, 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 porque ele estava andando. Blém, 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 blém. Se acontecesse alguma coisa com aquele sacerdote, se ele entrou meio... Porque, gente, era o santo dos santos, o santíssimo. Se ele entrasse naquele lugar meio... né? Meio barro, meio tijolo não, totalmente barro. Se ele entrasse naquele lugar e estivesse pisando na bola, sem ter pedido perdão a Deus, gente, o sininho parava, porque o homem caía duro. Pá. Aí o povo, puxa o sacerdote, porque a gente também não pode entrar lá. Então puxava o sacerdote. Só que veio Jesus. Quando Jesus veio, Jesus, ele se entregou, ele foi morto naquela cruz. E a palavra do Senhor diz, quando ele disse está consumado, querido, o véu do templo, aquele véu que separava o Santíssimo, o Santo dos Santos do povo, aquele véu que só podia entrar alguns, aquele véu foi rasgado. Sabe para quê? Hoje, todos nós podemos entrar. Hoje, eu e você temos acesso a esse lugar santíssimo. Eu e você temos acesso ao altar, a um lugar onde Deus está. E a gente não usa. A gente tem acesso, mas a gente não ora. A gente tem acesso, mas a gente não pede. A gente tem acesso, mas a gente não vem até Deus e leva até Ele as nossas dores, os nossos problemas. A gente tem acesso, querido. E quantas vezes a gente fala, vou falar com fulano, vou ficar aqui sofrendo a minha dor está aqui me arrasando, não vou falar nada com ninguém não. Fala porque você tem livre acesso. Fala porque Deus, ele está te ouvindo. Fala porque Deus, ele pode, ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Então, querido, o povo de Israel foi eu ia falar Mourão, Moisés com Arão. Ele foi até Moisés e foi até Arão. Você pode falar com ele. ponto 2. O povo de Israel falou assim, quem me dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos lá sentados, lá em volta daquela panela de carne, e a gente tinha pão à vontade, a gente tinha pão a fartar. Querido, Israel estava tendo saudade do Egito. Israel estava tendo saudade do passado. E a gente sabe que o Egito simboliza o mundo. E essa é a realidade de muita gente. Tem pessoas que estão aqui hoje na casa do Senhor. E a gente tem 2 tipos. A gente tem uma galera que não está no mundo, mas flerta, fica fazendo aquele
flerte com o mundo, sabe? O mundo está ali, ó. Nasceu muitas vezes na igreja, nasceu aqui, nunca foi do mundo, mas lá no fundinho fica aquele pensamento: e se eu fosse do mundo? E se eu fosse naquela festa? E se eu fosse naquela balada? Poxa vida, eu nunca fiz nada de errado. Poxa, eu nunca fiz isso aqui, eu sou todo certinho. E se? Israel estava assim. Ah, lá no mundo era melhor, lá no Egito a gente comia à vontade, a gente tinha fartura. Lá no Egito a gente tinha tudo aquilo que a gente queria. E tem outra galera que já está olhando para trás, sim. Tem gente que exalta, que se exalta. Ah, porque na época que eu era do mundo eu fazia isso daqui. E veio brigar comigo, é porque agora eu sou crente. Porque se fosse na época que eu não era, olha, ninguém me segurava. Saudade do mundo. Tem muitas pessoas que olham para o passado e ficam com saudade. E ficam pensando: eu estou aqui na casa do Senhor e eu estou com saudade. E isso, querido, é altamente perigoso. Por quê? Porque quando o jovem está aqui, o adolescente está aqui, o cristão está aqui, ele está com saudade do mundo, ele se torna joio no meio do trigo. Ele se torna alguém que provavelmente pode ser que ele venha envergonhar o nome do Senhor e ser causa de escândalos. O que é o joio no meio do trigo? A gente está aqui, todo mundo junto. Todo mundo, ninguém tem o poder de dizer quem é joio e quem é trigo. Ah, eu já sei quem é o joio. Eu vou tirar. O joio era aquela plantinha que nascia junto com o trigo. E não era boa. E aí olha assim: ah, eu vou arrancar. Não, querida, esse poder não foi dado a nós. Você, nem eu, nem ninguém tem o poder de olhar e falar: esse é joio, esse é trigo. Por quê? Quando você vê a parábola do joio, eles dizem assim: Senhor, a gente pode arrancar os joios? E ele fala: não, não cabe a vocês. Só no último dia será separado o joio do trigo. Quem é joio e quem é trigo. Mas infelizmente no nosso meio existem aqueles que são joio, que têm um comportamento, que têm a atitude de joio, que são pessoas que envergonham o evangelho e se tornam um exemplo para outros. E a gente tem que começar a pensar nisso, querido. O que você faz, o que você fala, o que você posta, o que você diz por aí, sim, é exemplo para outros. Sim, pessoas olham para você. A palavra do Senhor fala que ao nosso redor existe uma nuvem de testemunhas, ou seja, tem pessoas que estão nos olhando todos os dias e a gente não sabe. Mesmo que você não saiba, e às vezes é engraçado, né? Você fala assim: nossa, Camila, eu me acho tão fraco. Eu me acho tão pequeno, eu vou ser exemplo para alguém, mas é. E infelizmente, às vezes, é um mau exemplo. É alguém, e você imagina, a pessoa está entrando na igreja agora. E quando a pessoa está entrando na igreja, a primeira coisa que ela quer fazer: quero fazer amizade. Quero fazer amizade. Quero fazer amizade. Eu não quero ficar aqui sozinha, ela faz amizade. Mas às vezes ela faz amizade com joio. Ela faz amizade com alguém que tem nome de cristão e não é. E aí o que acontece, querido? Ela morre. Ela morre espiritualmente. Ela começa a observar e fala assim: engraçado, eu entrei para a igreja, agora eu sou amigo de alguém que é da igreja, mas essa pessoa que é da igreja faz a mesma coisa que os meus amigos do mundo. E começa a dar tilt. Ah, então eu posso fazer assim também. Ah, então não é errado fazer, não? Então eu faço. Ah, então... E a pessoa morre. A gente precisa entender, querido, que quando a gente vem para Jesus, você vai construindo uma vida com Deus, em que você vai se decidindo por Deus. E a partir do momento que você decide: eu quero Deus, eu quero é Deus, eu quero ser dele, eu sou dele, acabou. Não significa que você vai ser sempre correto, que você vai ser certo em tudo, mas que você vai procurar uma vida de acerto, que você vai buscar, que você vai andar em retidão. Então o povo de Israel estava com saudade do Egito. O povo de Israel estava começando a sentir falta. Ai, poxa vida. Porque naquele tempo a gente tinha muita comida. Será que Deus tiraria o povo do Egito para deixar morrer de fome no deserto? Será que Deus tiraria o povo do Egito para chegar lá no deserto e dizer: ah, gente, se vira aí? Mas é assim que a gente pensa muitas vezes.
Tem gente aqui que vem para o evangelho e começa a enfrentar uma luta muito grande, uma prova na vida e fala assim, poxa Deus, quando eu era do mundo eu não enfrentava isso. Quando eu era do mundo, duvido que eu ia passar por isso, eu não ia aceitar, eu ia dar meu jeito, eu ia correr atrás, isso não ia acontecer. Quando eu era do mundo, ninguém me humilhava não, eu falava mesmo, eu não deixava ninguém pisar em mim. Agora que eu virei cristão, parece que eu vou me calando, eu não sei o que fazer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer a palavra e aí eu vou sendo humilhado. Mas querido, assim como Deus não tirou o povo de Israel para morrer no deserto, Deus não te tirou do mundo para morrer aqui, para morrer na igreja, para morrer como cristão. Ele vai prover. E aí eu queria ir com vocês para o próximo tópico. Versículo 19 e 20. Diz assim. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Gente, a primeira coisa que eu quero falar, Deus criou um plano, tudo isso ele já sabia o que ele ia fazer, mas Deus pensou, o povo está no deserto, como eu vou alimentá-los? Como que eu vou dar comida para eles? E Deus criou um plano, um maná. A primeira coisa que eu penso quando eu leio esse texto é, Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que eu te pergunto, você acha que o maná era algo ruim? Você acha que o maná devia ser alguma coisa assim que, não. Olha o plano que Deus fez. Vocês estão com fome? Tá bom. Então eu vou fazer um planinho assim para vocês, mas vocês têm que ouvir o meu plano direitinho e têm que me obedecer. Gente, sabe o que eu lembro quando eu vejo essa passagem? Deus deve ter dito naquela época assim, minha comida, minhas regras. Meu povo, minhas regras. Porque Deus determinou uma regra muito certinha para o maná, muito prontinha. O que ele fez com o povo? Olha, vamos lá. Vocês vão sair, vocês vão lá pegar um pão, o maná, o pão que eu criei para alimentar vocês. Só que tem um detalhe. Vocês não vão sair pegando um monte de pão à vontade, pegando, não. Porque Deus sabe que quando às vezes a gente tem as coisas muito, a gente não valoriza. Então Deus pensou, vocês vão pegar uma medida certa para cada um da casa de vocês e não vai sobrar e nem faltar, mas vai alimentar na medida certa, não vai virar desperdício e nem fome vocês vão passar. Gente, foi correto, estou finalizando, foi corretíssimo. A galera pegou e no dia que era sexta-feira, eles pegavam na sexta um pouquinho a mais, e olha que incrível, quando eles pegavam na sexta-feira, eles pegavam a mais, não estragava, porque sábado era o dia do Senhor, mas quando eles pegavam, sei lá, na quarta, na quinta, e se eles pegavam muito porque eles tinham fome, o pão estragava. O povo de Israel ficou com medo de ter fome, e Deus joga maná, derrama todo dia certinho. Vai que se Deus não vem amanhã, vou pegar maná mais hoje, vou pegar mais, porque amanhã eu vou passar fome. Queridos, toda vez que eles faziam isso, estragava. Se eles pegassem pão a mais, estragava. Se eles pegassem além do que poderiam comer, de olho grande, estragava. Então o povo precisou aprender uma lição. Deus estava ensinando para eles. Vocês não confiam em mim? Vocês acham que eu vou deixar o maná acabar? Não, vou derramar o maná certinho, só que vocês vão precisar aprender a andar comigo, a confiar em mim, a confiar no meu plano, porque o meu plano é perfeito, eu não vou deixar vocês terem fome. E detalhe, gente, Deus não é pão duro, Deus não dava um manazinho não, Deus dava na quantidade boa para a galera comer e ficar bem cheinha. E eu acredito que Deus, na sua misericórdia, Ele ainda falava, eu sei que tem aquele olho grandezinho, gula é pecado, mas eu vou deixar comer mais um pouquinho, só para não falar, estou com fome, chegar de madrugada,
saciada, estou com fome. Não, Deus alimentava com fartura. Deus alimentava bem. Deus dava bastante comidinha para eles. E eles ficavam saciados. Eu quero terminar essa palavra, porque o culto acho que já terminou, gente. Eu estava só começando. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem um plano perfeito. Perfeito, querido. Deus, Ele faz da maneira correta. O povo pensou que ia sentir fome, que ia passar fome, mas na verdade, Deus estava ensinando a depender dEle. Eu quero terminar te falando, adolescente, o seguinte, o pessoal do louvor já pode vir. Eu quero terminar te falando o seguinte, confia nesse Deus. Espera em Deus. Aguarda no Senhor. Não se deixa guiar pela tua ansiedade, porque a tua ansiedade vai te levar para um buraco. Mas confia de que Deus, Ele tem um plano perfeito. E Ele vai caminhar com você todos os dias e Ele vai prover. Tem dia que você vai falar, Deus já acabou, Deus, não vai dar. E Deus vai falar, epa, esqueceu, estou com você, estou aqui. Ei, toma o maná. Mas o dia que você põe a tua mão para fazer do teu jeito, cheira mal e dá bicho. É uma lição que Deus estava ensinando para o povo. Quer fazer do jeito de vocês, né? Está pensando que vocês podem me enganar. Não. Toda vez que vocês enfiarem a mão de vocês da maneira errada e fazer do jeito que eu não mandei, vai dar bicho. Assim é na nossa vida. Quando a gente fala, eu sei que Deus não mandou eu ir por aqui, mas eu vou mesmo assim, vai dar bicho. Eu sei que eu estou desobedecendo a Deus, mas eu vou mesmo assim, vai dar ruim. Olha, isso aqui não tem aprovação dos meus pais, isso não tem aprovação da minha liderança, isso não tem aprovação da palavra de Deus, mas eu vou mesmo assim, vai dar bicho. Vai cheirar mal. Então, um conselho, querido, aguarda em Deus. Vamos ficar de pé. Obedeça a Deus. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Enquanto o pessoal do louvor vai ministrar esse louvor, eu queria que você falasse com Deus coisas que você precisa, coisas que você sabe, talvez que você está dizendo, Deus, eu não estou obedecendo nessa área. Deus, eu estou fazendo do meu jeito. Deus, eu estou igual o povo de Israel, estou querendo guardar comida demais, porque eu estou achando que o Senhor não vai chegar. Deus, eu estou esperando há muito tempo, o outro viveu, o outro também, eu quero fazer do meu jeito, que o meu jeito é mais rápido. Querido, espere em Deus. Para você parece que está demorando, né? Para Deus é o tempo perfeito. Deus é o dono de todo o tempo. E o tempo dele é perfeito. Vamos adorar o Senhor. Diga isso para o Senhor. Olha o chamado do Senhor para você. Olha o chamado, escuta. Me convidou pra nele confiar. Faça isso, querido. Tá nervoso, tá esperando, tá doendo. Fala isso para Ele nessa noite. Deixa Ele te satisfazer. Não é o que você quer que vai te satisfazer, é Deus, é a presença dEle. Entrega tudo. Entrega tudo, querido, para Ele nessa noite.
noite. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Toda a ansiedade, toda a dor, toda a pressa, todo o peso, todo o pecado, tudo que te separa de Deus, Tu és meu. o seu jeito de fazer as Eu coisas. sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz. Que seu prazer esteja nele, Tudo querido. satisfaz. Renova o teu prazer em Deus. Estou aqui. Diz pra Ele nessa noite, se apresenta pra Ele. Se entrega com tudo que você é. Eu entrego hoje. Fala, ó Deus, é essa pessoa aqui, ó. É essa pessoa que tem Pois eu sou teu. falhas, pecados, erros, dificuldade de esperar. Com toda a tua dor, querido, com tudo que você sente. Que ao meu lado sempre está. Estou aqui. Faça isso. Tudo que sou, eu entrego Oh, Deus, hoje aos pés do Precisamos meu trocar as nossas Senhor. angústias pela tua presença. Pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás. Adore o Senhor nessa noite. Oh Deus, nos entregamos, Senhor. Fala pra Ele nessa noite. Bota pra fora o seu desejo, troca. Que o seu anseio seja por Ele nessa noite. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Diga pra Ele. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás. Pai, aqui está, Senhor, a sua igreja, Senhor. Aqui está o seu povo, Deus. E nessa noite, Senhor, nos ajude, Pai. Eu me coloco nessa oração, eu me incluo nessa oração, porque eu preciso, Senhor, aprender a trocar o meu impulso, a minha ansiedade, o meu agir pelo teu agir.
Nessa noite, Senhor, que cada adolescente, Pai, no início desse ano 2021, que cada adolescente aprenda, Pai, a lançar sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Que cada um aprenda, Senhor, a lançar sobre o Senhor toda a sua impulsividade, as suas angústias, os seus anseios, a sua fome, para que possamos ser alimentados por Ti, Deus. Para assim como esse povo no deserto que foi alimentado, que foi provido e viveu no momento certo, Senhor, assim que nós venhamos a viver toda a Tua vontade, porque o Teu tempo é perfeito. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada por esse culto, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse lugar e que o Senhor vai continuar fazendo, Senhor, ao redor, durante a nossa semana. E renovamos contigo, Deus, essa nossa semana nos Teus pés. A cada manhã, Senhor, nos Teus pés. Durante o dia, em algum momento, mesmo na correria, de parar em algum momento e estar aos Teus pés, lançando tudo no Senhor, para que possamos viver a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido, nessa noite. Amém e amém. Obrigada, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada.